Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Physio-On. Então, o professor Manuel Espigo falando com vocês. Para quem não me conhece ainda, sou educador físico, fisioterapeuta e fisiologista do exercício. E hoje nós vamos estar falando de um tema relacionado com fisiologia, tipos de fibras musculares, tá? Então, vamos falar dos músculos, no caso que o nosso corpo tem, e depois da sua fisiologia, como eles funcionam, tá ok? Então, esse tópico nós vamos dividir em algumas aulas. Vão ser basicamente aí 3 aulas, beleza? Então, quem não conhece nosso canal ainda, né, segue a gente nas nossas redes sociais aí, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo também, beleza? Como sempre, uma aula curtinha e sempre uns detalhinhos no meio aí, dando uma dica para vocês, tá? Então, vamos lá para a aula. Então, hoje, como é de fisiologia muscular, nós vamos falar basicamente de uma parte morfológica da fibra muscular. Ah, mas professor, mas por que não vamos falar de parte morfológica? Porque a morfologia ela vai fazer com que a gente sabe como o músculo, no caso, ele se contrai. E como que é a sua função, né, em cada, vamos pensar assim, em cada sistema, né, que o nosso corpo vai ter, tá? Então, nós vamos ter basicamente aí 3 tipos de músculos, né? Então, como está marcado para vocês aqui, deixa eu colocar o apontador. Ó, músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso, ok? Então, nós vamos falar da morfologia desses 3 músculos aí, tá? Então, basicamente, o músculo esquelético a gente chama de músculo estriado esquelético, tá? Ó, o músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco. Aí o músculo liso, ele não tem na nomenclatura dele o estriado, tá ok? Então, oxe, pensando assim que a gente já começa a perceber a morfologia do músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco, eles são mais parecidos, tá ok? O músculo liso, como eles são músculos mais viscerais, assim, eles não têm muitas vezes essa característica de ser estriado. Até o final da aula vamos entender por que dessa característica de ser estriado ou não, tá joia? Então, músculo cardíaco, ele só tem o miocárdio, né, no coração mesmo. O músculo estriado esquelético está representado aqui, né, como se fosse pelo bíceps no desenho. Bom lá. Então, pensando no músculo estriado esquelético, o que a gente percebe, ó, as células são multinucleadas, os núcleos são mais periféricos, tá? E eles têm estriações. Então, dentro da sua estrutura, né, tem alguns miofilamentos lá dentro, em quantidades bem elevadas, que geram, né, numa parte microscópica, essas estrias, tá? Então a gente vê o que? O músculo acaba sendo estriado. Por quê? Tem estruturas dentro dele que, ao ampliar no microscópio, a gente consegue ver ela, tá? Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa parte mais micro e o seu funcionamento do músculo esquelético. Então, o que a gente percebe aqui? São umas células cilíndricas, tá? Elas são separadas uma célula da outra. Então, ela tem membrana aqui, ó, separando uma célula da outra. Imagina como se fosse um cabo de vassoura, uma célula do lado da outra, só que são microscópicas. E dentro dela tem proteínas que geram essas estriações, tá? Olha o músculo estriado cardíaco aqui, ó. Então, se a gente pega lá o músculo do cardíaco, a gente vai falar o miocárdio, né? A gente percebe que as células são uni ou binucleadas, tá ok? Então, representado aqui, ó, por essas partes azuis aqui na célula. Então, tem um núcleo mais centralizado, não periférico, igual à célula muscular. E ela tem uma coisa interessante, ela tem presença de discos intercalares aqui, tá? Então, é como se fosse uma fibra, uma fibra muscular, ela se encaixa a outra e tem uma membrana ali que ela é acoplada uma membrana na outra. Só que ela tem uma comunicação, tá? Que vai ajudar, no caso, no tipo de contração que ela vai fazer depois. Então, vamos supor assim, ó, essa célula aqui, ó, tem um disco intercalar aqui, mas essa célula é uma, essa célula é outra. Então, aqui é uma fibra que é outra. Só que entre elas ela consegue se comunicar por causa da presença do disco intercalar, tá ok? Então, no sentido longitudinal, o que a gente percebe? O disco intercalar ele faz uma comunicação entre uma fibra e outra, tá? Olha outra coisa interessante aqui, ó. Tem estriações também? Tem. Então, as mesmas proteínas que tem na fibra muscular esquelética também tem aqui em alta quantidade, tá ok? Então, promove as estriações, por isso que a gente chama de músculo estriado cardíaco, tá? Porque tem proteínas estruturais para contração que fazem com que esse músculo, ao microscópio, tenha estrias, né? Tem marcações ali, tá? Uma coisa interessante, o músculo estriado esquelético, o que acontecia com ele?
ele é separado uma célula da outra. Lembra que eu falei que ele seria como igual um cabo de vassoura, um do lado do outro, tá? Agora esse aqui, ó, percebe o que? Além de ter uma comunicação entre uma célula e outra pelo disco intercalar, um cabinho de vassoura está ligado ao outro. Ó, você vê que ele está acoplado. Então aqui, ó, não tem membrana, tá vendo? Então, ó, tem alguns lugares que não tem membrana, ou seja, essa célula aqui está se ligando a essa. Essa célula aqui, ela está se ligando a essa aqui. Essa célula está se ligando a essa aqui, ó. Então, o que que a gente percebe? As fibras musculares cardíacas, tá? Estriadas cardíacas, elas estão sempre em comunicação uma com a outra, tá? Seja no sentido longitudinal, ou seja, no sentido, no caso, transversal da fibra, tá? Então, elas têm comunicações de uma fibra com a outra. Isso aí vai ser muito importante para a contração do músculo cardíaco, que nós vamos falar depois em outra aula aqui, beleza? Ó, o músculo liso, aí ele já tem uma diferença morfológica bem diferente. Eles fazem parte de algumas vísceras, né? Então, bexiga, né? Estômago, intestino, vaso sanguíneo, por exemplo, a camada íntima, a gente tem 3 camadas do vaso sanguíneo, então artérias e veias, né? E tem uma parte de músculo liso também. As células são bem menores de tamanho, tá? E ela tem as células são fusiformes, elas parecem umas folhas, né? Então, ela tem um centro, ela tem, no caso, o núcleo mais centralizado, igual tá falando aqui, ó, e ela não tem a presença de estrias. Então, assim, aquelas proteínas que tinham no esquelético, no músculo cardíaco, no músculo liso não tem. Então, tem uma quantidade bem pequena, então não parece estrias nela. E a gente vê também que ela tem uma comunicação, ó, de uma célula para outra. Elas estão acopladas uma célula na outra também, tá ok? Então, aqui, vamos supor, essa membrana aqui, ó, ela tem uma comunicação. Essa célula tem comunicação com essa com essa com essa. Então, também a gente vê que as células, no caso, elas são bem menores, ela tem uma quantidade de proteínas que deixava as estrias nos outros músculos. Ela tem uma presença pequena, por isso que ela não tem as estrias, tá? E é uma célula, no caso, que ela está acoplada uma na outra também, ela está juntinha uma na outra, ok? Pensando aqui nessa célula, então, do músculo liso, como eu falei, vaso sanguíneo, bexiga, intestino, né, estômago, todos esses órgãos, né, mais internos assim, tem os músculos lisos, tá ok? E a gente vai perceber o porquê que ela não tem tantas estrias e como que ela funciona, porque ela tem que contrair. Como é um músculo, ela vai ter que contrair também, tá? Nessa tabelinha aqui, ó, a gente fez uma matriz aqui relacionada com os tecidos musculares. Então, a gente vai estar diferenciando um pouquinho, tá? Então, pensando, ó, o músculo estriado esquelético, a gente vê o que? São células independentes umas das outras, tá? Que essa aqui ela pode se contrair e essa aqui não, tá? Porque ela não tem contato uma com a outra, ok? Então, quando a gente for ver a contração muscular do músculo estriado esquelético, nem sempre todo o músculo em si ele se contrai. Pode contrair umas fibras ou as outras não. O músculo estriado cardíaco, a gente vê ó, as comunicações, né? Aqui essa parte mais escurinha são os discos intercalares e aqui no caso tem uma fibra, né? Que está em cima e embaixo, ela está unida. Então ela tem uma ligação tanto no sentido que a gente fala transverso como no longitudinal também. Ou seja, quando uma fibra muscular cardíaca se contrai, todas as outras fibras que estão ligadas a elas vão se contrair ao mesmo tempo, tá? Então pensa assim, eu tenho um músculo cardíaco, quando ele contrai inteiro. Mas por quê? Ele tem que bombear sangue para fora. Essa é a função do músculo cardíaco. Então por isso que é importante essas comunicações dos discos intercalares e a comunicação de uma fibra com a outra no sentido transverso, tá? Já o músculo liso, ó, que a gente vê o formatinho dele aqui, ó, eles são umas células bem menores, tá, de tamanho, e eles têm poucas proteínas contráteis, por isso que ele não tem esse aspecto aqui estriado, tá, ó, como tem no músculo estriado esquelético e no cardíaco. Onde estão localizados? O músculo estriado, né, esquelético, aí está representado aqui pelo bíceps. O formato, ó, falei para vocês, é mais cilíndrico. Ó, o formato do músculo cardíaco, ele tem comunicações, né, uma célula com a outra. Aqui, muitas vezes, as células elas estão separadinhas ou pode estar unidas, como eu falei antes naquele outro slide.
Estriações. Então, quando a gente vê ao microscópio, músculo esquelético, ele tem estriações, músculo cardíaco também, o músculo liso não tem estriações. Quantidade, no caso de núcleos, né? Elas são multinucleadas da fibra muscular esquelética, uni ou binucleadas da fibra cardíaca, e o músculo liso só tem um único núcleo por célula, tá? Posição do núcleo mais periférico, os outros músculo cardíaco liso mais central, e o único que tem um marcador especial aqui é o músculo estriado cardíaco, que ele tem discos intercalares. Ele tem uma membrana acoplada à outra e ela tem uma comunicação, tá? Então a gente fala que ó, vai ter uma junção ali para fazer uma informação passar de uma célula para outra de forma rápida também, para o músculo se contrair todo ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando só da morfologia, né, da célula muscular, das células, né, musculares, tanto esquelética, cardíaca e de liso. Aí a próxima aula vamos falar sobre a contração de cada músculo, tá? O esquelético primeiro, depois vamos falar do músculo cardíaco e do músculo liso. Como é que acontece a contração e também o relaxamento, tá? Forte abraço. Segue a gente nas nossas redes sociais aí, eu vou deixar novamente aqui, ó. E se você curtiu, né, o nosso vídeo aí, posta para mais pessoas, né? Dá uma divulgada para a gente no nosso canal para ele ir crescendo e mais pessoas conhecer o nosso trabalho, tá? Fique com Deus aí.